crianças desse canal top do Brasil. Sou a Paty Souza. Se você ainda não me conhece, quero te convidar para se inscrever no canal, curte esse vídeo, já compartilha com todo mundo e vamos junto conversar hoje sobre o pecado. Você já ensinou suas crianças sobre o pecado? É muito importante que as crianças conheçam o pecado. Então, não perde esse vídeo e vem comigo. Tenho aqui duas caixas, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre essa caixa linda, maravilhosa, que é quem? Representa Deus. Ah, Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é magnífico, Deus é um ser que é santo. E a Bíblia fala que só quem se tornar santo vai poder ficar pertinho de Deus. Deus, ele habita lá nas alturas e ele está conosco todos os dias, dia e noite, e ele não nos esquece em nenhum momento sequer. Nada é capaz de manchar a integridade de Deus. Ele é santo, ele é justo e nada do que a gente faça vai transformar essa característica de Deus de ser santo, de ser puro, de ser amor. E aí você pode me falar muitas outras características do que Deus é. Deus é poderoso, Deus é pai, Deus é provedor e Deus nos criou a semelhança dele. Olha só, nós podemos sorrir porque nós temos dentro de nós uma partícula onde diz que somos parecidos com Deus. Nós temos o DNA de Cristo incutido no nosso sangue corre o sangue de Jesus Cristo. É maravilhoso saber que nós podemos sorrir porque somos criaturas feitas por um Criador que nos ama. Porém, lá no passado, lá com Adão e Eva, o pecado adentrou no mundo. Mas o que é o pecado? O pecado é algo que nos deixa tristes, que nos faz chorar, que nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque pecado é tudo aquilo que eu penso que desagrada a Deus. Por exemplo, o que eu posso pensar que desagrada a Deus? Bom, se eu pensar em fazer mal pro meu coleguinha, eu tô desagradando a Deus e é pecado. Se eu pensar em desobedecer a mamãe, é pecado. Eu tô desagradando a Deus. Eu tô entristecendo o coração de Deus. Se eu pensar em mentir, se eu pensar em roubar, tudo aquilo que eu pensar e desagradar a Deus, é pecado. Tudo que eu penso. O que mais é pecado? Tudo aquilo que eu sinto que entristece a Deus é pecado. Por exemplo, se eu sentir inveja do meu coleguinha, eu estou pecando. Se eu sentir inveja da roupa nova da minha amiga, é pecado. Ai, mas eu sinto raiva daquela minha professora quando ela briga comigo. Eu tô pecando. São sentimentos ruins que eu permito que entrem no meu coração. E tudo aquilo, que mancha o meu coraçãozinho, eu tô desagradando a Deus. E tudo que desagrada a Deus é pecado. Tudo que eu sinto que desagrada a Deus é pecado. Só isso? Não, tem mais coisas aqui dentro. Ai. Tudo que eu falo que desagrada a Deus também é pecado. Mas o que será que a minha boquinha tá falando? Se eu falar palavrão, eu tô desagradando a Deus? E estou. Sabe por quê? A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração estiver cheio de maldade, a minha boca vai proferir palavras de maldade. A minha boca vai falar aquilo que o meu coração estiver cheio. Se o meu coração estiver cheio de coisas ruins, cheio de sentimentos ruins, a minha boca não tem como falar coisas boas. Então, tudo que eu falo que desagrada a Deus é pecado. O que será que a nossa boca tem falado por aí? Fofoca desagrada a Deus? Desagrada. Os fofoqueiros não herdarão o reino do céu. Falar mal do meu amiguinho é pecado? É pecado. Desagrada o coração de Deus. Acabou por aqui? Não acabou por aqui. Tem mais. Olha só. Será que as músicas que eu estou ouvindo têm agradado o coração de Deus? As conversas que eu tenho com os meus amigos estão agradando o coração de Deus? Tudo que entra no meu ouvido. Tem coisas que eu não posso selecionar o que eu ouço, né? Por exemplo, eu tô dentro de um ônibus ou em algum lugar público e alguém fala alguma coisa de errado, eu não tenho como não ouvir, eu tô ali, tô ouvindo. Mas as coisas que eu posso selecionar, quando eu tô em casa, quando eu tô ouvindo uma música que desrespeita a Deus, desrespeita a mamãe, desrespeita as mulheres, desrespeita os homens, desrespeita qualquer ser humano,
eu tô desagradando a Deus, tudo que entra no meu ouvido, ó, que entristece o coração de Deus, é pecado. E o pecado, ele nos machuca, ó. Nunca esqueça que o pecado, ele nos deixa assim, ó, machucados, tristes. Acabou por aqui? Não. Tudo aquilo que eu faço com a minha mão, os lugares que eu vou com os meus pés, tudo que eu faço que desagrada a Deus, também é pecado. Ai, ai, ai. Será que as minhas mãos estão sendo usadas para abençoar alguém? Ou elas estão sendo usadas para roubar a bênção de alguém? Elas estão sendo usadas para roubar um chiclete no mercado? Estão sendo usadas para passar a mão onde eu não posso passar? Estão sendo usadas para pegar aquilo que não é meu e não devolver? O que será que as minhas mãos estão fazendo? E os meus pés? Quais são os lugares que eu tenho ido e que porventura não tem agradado o coração de Deus? Tudo que eu faço que desagrada a Deus é pecado, e o pecado me deixa sempre triste. Pode parecer que na hora seja tudo bem, eu tô muito feliz com aquele chocolate que eu roubei no mercado, porque eu vou comer e vou me saciar meu desejo de comer aquele chocolate, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Mas e depois? Como que a minha consciência vai ficar? Será que eu não vou ficar triste? Eu pequei, eu desagradei o coração de Deus. Tem mais? Tem mais. Tudo que eu vejo que desagrada o coração de Deus é pecado. O que será que os meus olhinhos estão olhando? Será que eu estou olhando coisas na rede social que eu não posso olhar? Será que eu tenho olhado filmes que a minha mamãe não deixa eu olhar? Será que eu tenho visto novelas que eu não tenho idade para assistir? Será que eu tenho assistido coisas que o papai e o pastor não iriam gostar? E se o papai, o pastor, a mamãe não iriam gostar, será que Deus porventura gostaria? Tudo aquilo que eu vejo que entristece o coração de Deus é pecado. E o pecado nos deixa assim, ó, tristes. O pecado nos faz mal. E tão mal é o pecado que ele pode até parecer ser bonitinho, né, enfeitadinho, mas por trás a gente vê os machucados que ele causa, os dodóis que ele faz na gente. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus e o homem, ó, eles caminhavam juntos no jardim, eles eram amigos, eles passeavam pelo jardim. Porém, quando o tal do pecado entrou no mundo, ele fez isso aqui, ó. Ele entrou entre o homem e Deus. Ele separou o homem e Deus. E agora, o homem que era tão amigo de Deus, agora ele está separado do seu Criador. Ó, um longo abismo se estendeu entre o homem e Deus. E agora as orações do homem já não são mais ouvidas por Deus, porque o pecado, ó, o pecado nos separa de Deus. O pecado faz separação do homem e de Deus. Me conta uma coisa, por acaso Deus deixou de amar o homem? Não, Deus ama o homem da mesma forma. O que ele não gosta é do pecado do homem. O que Deus não gosta são das atitudes erradas que o homem faz. E o homem somos eu e você. Eu e você somos separados de Deus pelo pecado. Agora, o que será que vai acontecer? Estamos separados. Romanos fala que todos nós somos pecadores e todos nós estamos separados da glória de Deus. E foi por causa disso que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo morrer em uma cruz do Calvário. Aquela cruz que era tão pesada, aquela cruz que machucou os ombros de Jesus. Deus mandou que o seu Filho viesse ao mundo por amor a nós, sofrer. Sabe o que aconteceu? É como se Jesus tivesse colocado nas costas dele, nessa cruz, ó, o peso do nosso pecado. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, a separação, aquilo que nos separava de Deus, agora já não é o problema. Através do sangue de Jesus, os nossos pecados foram apagados. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas impurezas, as nossas imperfeições, as nossas manchas. E agora nós podemos, ó, ficar pertinho de Deus, porque Jesus morreu na cruz. A cruz foi o elo entre nós e Deus, o que nos apagou do pecado, nos livrou do pecado. E tudo isso por resultado do seu amor. A Bíblia fala que Jesus morreu por nós, mesmo antes de nos conhecer. Por quê? Por nos amar. João 13,16 diz que Deus enviou o seu único Filho para salvar a humanidade. Por quê? Para que todo aquele que nele acreditar não precisa morrer pelo pecado, mas ser salvo.
pelo sangue de Jesus. Mas não podemos esquecer, esse ato de Jesus, ele nos aproxima de Deus, ele nos livrou, nos limpou do pecado. Porém, cada vez que eu for tentado a ver algo que não agrada a Deus, a fazer algo que não agrada a Deus, ouvir algo que não agrada a Deus, falar algo que não agrada a Deus, sentir algo que não agrada a Deus, ou pensar algo que não agrada a Deus, o pecado sujo vai entrando dentro de mim novamente e vai fazendo o quê? Vai me separando de Deus novamente. E quanto mais envolvida pelo pecado eu estiver, mais separada de Deus eu estou. Aí você pode pensar assim, então eu tenho que ter medo do pecado? Não, eu não preciso ter medo do pecado. O pecado, ele existe, ele tá aqui para todas as pessoas. Todas as pessoas são pecadores, mas eu posso escolher não pecar, eu posso escolher não pensar nada sujo, eu posso escolher não assistir nada, e assim eu vou me separando do pecado. Tudo aquilo que eu puder evitar, a Bíblia fala assim, vigiem e orem para que não sejam tentados. Quanto mais eu vigiar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu louvar, quanto mais eu orar, quanto mais eu fizer isso, mais pertinho de Deus eu vou estar e menos eu vou pecar. E se eu menos pecar, menos eu vou entristecer o coração de Deus. Deus nunca vai deixar de nos amar, nunca esqueça disso. Então, quando você por acaso pecar, volta para Jesus correndo, pede perdão, pede para Jesus te ajudar a limpar o teu coraçãozinho, pedir para Jesus limpar os nossos pensamentos e Deus vai nos perdoar. Deus é misericordioso e por amor a nós, Deus limpa os nossos pecados e fica pertinho de nós novamente. Falar sobre pecado com as nossas crianças pode parecer algo que, todo mundo sabe que é pecado. Porém, nós precisamos, sempre que possível, falar sobre pecados. Explique para a criança que sempre ele vai trazer sequelas para nós. A minha vida, quanto mais pecado eu tiver, mais eu vou ficando encoberto do pecado, até que chega um ponto que eu não consigo mais enxergar as coisas certas, eu não consigo mais enxergar a Deus. Quanto mais sujo eu tiver do pecado, mais eu vou me sujar. A Bíblia mesmo fala, aquele que estiver limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que estiver sujo, suje-se mais ainda. Então explique para a criança que o pecado, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele é algo que vem nos tentar, porém quanto mais firmados na rocha nós estivermos, mais força nós vamos conseguir ter para tirar, limpar o pecado da nossa vida através do sangue de Jesus Cristo. Não ensine essa criança a ter medo ou a não pecar por medo de ir para o inferno. Perceba que eu não usei a palavra inferno nesse recurso. Por quê? A criança não pode entender que ela não pode pecar só por medo de ir para o inferno. Não. Ela tem que escolher não pecar por querer ficar pertinho de Deus. Não, eu não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno. Não, esse pensamento é errado. Ela tem que escolher não pecar porque eu não quero pecado, eu quero Deus. Então, por querer ficar pertinho de Deus, por querer se aproximar de Deus, é que nós devemos dizer não para o pecado. Evite implantar o medo na mente dessas crianças. Evite citar palavras, se você pecar você vai para o inferno, se você errar você vai para o inferno, se você falar isso você vai para o inferno. Evite falar isso para a criança. A criança não tem que aprender aquilo ali por medo. Ela tem que aprender a renegar as coisas por opção de amor, de amar a Deus. Por amar a Deus eu vou fazer as coisas certas. Por amar a Deus eu vou cuidar do que meus olhos vem. Por amar a Deus, eu vou escolher com as pessoas que eu ando. Por amar a Deus, eu vou escolher todos os dias ler a minha Bíblia. Tem até aquele corinho que fala, né, que é bem infantil, mas todo mundo deveria cantar, né, Cuidado, olhinho, o que olha, ai. Cuidado, boquinha, o que fala, Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, aonde vai. Por quê? O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Espero que você tenha gostado desse recurso. Faça com essas crianças. Implanta esse tipo de amor na vida deles. Implanta a essência, o valor de ter a presença de Deus na vida deles. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Uhul!